Continuando com essa ideia de variáveis separáveis, a gente tem uma classe de sistemas muito interessante, que são os ditos sistemas separáveis. O que é um sistema separável? Ele é um sistema que vai ter uma Hamiltoniana, que é a função das coordenadas e dos momentos, como sempre. Só que esse sistema, eu posso dizer que a Hamiltoniana dele vai ser uma Hamiltoniana vai ser a soma de pedaços de Hamiltoniana que dependem só da coordenada 1 e do momento 1, mais um pedaço de Hamiltoniana que depende da coordenada 2 e do momento 2, e assim por diante. Ou seja, um sistema separável é um sistema que todas as coordenadas são separáveis. E isso aqui, muitas vezes, também recebe o nome de separabilidade. E qual é a graça do sistema separável? A gente pode mostrar, utilizando o argumento do vídeo anterior, que a solução para a equação de Hamilton-Jacobi de um sistema separável pode ser escrita como... Aqui eu estou supondo que a Hamiltoniana não depende do tempo, tá? É mais simples nesse caso. A solução da equação de Hamilton-Jacobi vai ser menos αt vezes o tempo, mais uma função que vai depender de Q1, e todas essas Hamiltonianas, esses pedaços de Hamiltoniana, eles são constantes também, pelo argumento que eu dei no vídeo passado. Então, esse cara aqui vai ser igual a um certo α1, esse cara aqui é igual a certo α2, e assim por diante. Então, a gente vai ter uma função 1 que depende apenas da coordenada Q1 e de α1, mais uma função 2 que depende da coordenada Q2 e α2, e assim por diante. Ou a gente pode escrever isso aqui como menos αt vezes o tempo, mais soma de fi com i de 1 até n, onde n é o número de coordenadas do sistema, de iésima função da coordenada qi e da constante αi. E aí, em vez de ter que resolver uma EDP não linear para a função S ou para a função principal de Hamilton, a função W, ou para uma W barra, eventualmente, todas essas equações para determinar essas funções f, elas vão ser equações diferenciais ordinárias. Como? O nosso pedaço J da Hamiltoniana, que depende só de QJ e de PJ, o PJ agora vai ser, para a equação de Hamilton-Jacobi, ds dQJ. Isso aqui tudo é igual a uma constante, αj. Só que esse cara, o ds dQJ, a gente pode colocar essa função S aqui dentro. Então, a gente vai ter hj de quem? QJ. E ds dQJ vai ser a derivada f' da jésima função dentro da nossa solução para a função geradora. E essa equação aqui
Se ela for bem comportada, eu consigo inverter isso aqui para escrever a derivada da função f como sendo uma outra função g que depende só de QJ e das constantes αj. No caso, é só uma constante αj aqui. Então, daqui eu posso tirar que a minha solução fj ela só vai depender. Vou chamar isso aqui de uma outra função, talvez um gzão, da coordenada QJ e da constante αj, que foi essencialmente o que a gente escreveu aqui em cima. Então, antes eu tinha um problema com uma equação diferencial parcial não linear complicada. Se eu tiver num sistema separável, eu consigo transformar esse problema num problema de equações diferenciais ordinárias linear. E essas equações, a gente sabe como elas se comportam de uma forma muito melhor. Elas são equações muito mais simples de se tratar. Então, essa classe de sistemas, que são sistemas separáveis, elas representam os sistemas para os quais a teoria de Hamilton-Jacobi é diretamente aplicável. E, quer dizer, talvez essa parte de integrar a função fj seja um pouco complicado. Talvez essa integral não seja uma função elementar, mas continua sendo uma integral de uma variável. E se g estiver bem definido, está tudo certo. Então, sempre que a gente olhar para um problema que a gente tiver uma Hamiltoniana e se perguntar, será que vale a pena usar a teoria de Hamilton-Jacobi para resolver? A gente vai ver se essa Hamiltoniana representa o sistema separável. E se for, bom, então Hamilton-Jacobi é uma boa maneira de resolver o problema. Um exemplo de sistema separável foi o problema da queda livre. Lembra da Hamiltoniana? Da queda livre era px ao quadrado mais py ao quadrado sobre 2 mais gy. Essa Hamiltoniana a gente pode escrever como uma Hamiltoniana x mais uma Hamiltoniana em y. E a Hamiltoniana para x é px ao quadrado sobre 2. Daqui a gente já tira que x é uma coordenada cíclica e a gente pode usar aquele truque de dizer diretamente que a parte de x da solução é um αx vezes x, e foi exatamente isso que a gente encontrou quando a gente resolveu o problema. E a parte em y da Hamiltoniana é py ao quadrado sobre 2 mais gy. Perceba, então, que a gente poderia igualar esses caras a um αx e um αy. Só que a gente já tem o αt. E o αt igual ao Hamiltoniana H. Então, a gente diretamente escreve que αt igual a αx mais αy. Então, essas constantes aqui que eu criei para esse sistema separável, associando cada Hamiltoniana HI com uma constante αi, elas não são completamente independentes. Quer dizer, a soma dos αi's dá o αt. De uma maneira genérica. E de 1 até n. Então, a gente tem que escolher algum alfa para substituir. Por exemplo,
Nesse caso da queda livre, eu poderia escolher AY é igual a alfa t menos alfa x. E aí eu trabalho só com alfa t e alfa x. Eu não vou estar olhando para alfa y, porque a informação dele ser constante não traz nenhuma informação além para o problema, porque ele é uma combinação de constantes já. Então, obviamente, ele é uma constante. E esse é o detalhe quando a gente estiver lidando com sistemas separados, de que nem todas as constantes vão ser independentes. A gente sempre tem que eliminar as constantes dependentes para depois utilizar aquelas equações que βi igual a ds de alfa i. E assim obter o movimento.